E aí galera, beleza? Fábio Facchini falando aqui. No vídeo de hoje eu quero te mostrar uma análise técnica de gráfico. Eu vou utilizar aqui o gráfico da Baby Dogecoin para te mostrar uma das principais técnicas de análise do professor Down. Eu já desenhei aqui na tela e se você ficar até o final do vídeo, eu vou te ensinar a desenhar também na tela para você conseguir ir aprendendo, começar a aprender a fazer uma análise para entender um pouquinho mais de como você pode se portar no mercado. Mas antes da gente começar, se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever, porque sempre eu vou trazer conteúdo de qualidade aqui e você vai aprender bastante junto com a nossa comunidade. Vamos colocar em tela cheia aqui o gráfico da Baby Dogecoin para analisar essas tendências. Então a gente começa aqui analisando a tendência primária, que eu coloquei o número 1 aqui, tá pequenininho, mas dá para ver, e essa tendência em azul. Então eu peguei aqui no gráfico diário, então aqui é gráfico de um dia, eu estou na KuCoin, certo? E eu peguei desde o início até agora. Quando a gente olha esse canal, a gente percebe que ele é um canal com uma tendência aqui de alta. Então, na tendência primária, que seria de longo prazo, é uma tendência de alta para Baby Dogecoin. Ela ainda não rompeu aqui para baixo, né? Que se ela passar dessa linha aqui para baixo, ou seja, esse preço aqui de 12,84, aí ela rompe essa tendência de longo prazo. Isso a gente está falando de longo prazo. Essa análise técnica, ela começou, obviamente, a ser feita com ações que têm uma volatilidade bem menor. Aqui a gente tem uma volatilidade muito maior e quando a gente fala ainda de uma meme coin, a gente tem a questão da capitalização que está menor também, ou seja, dá mais volatilidade ainda. Mas vamos continuar entendendo aqui. Então a gente pegou aqui os fechamentos, né, o fundo de cada fechamento aqui para fazer esse canal e os topos aqui também. Essa linha que passa da vela, ela é até onde o preço chegou naquele dia, mas não é o fechamento. O fechamento é onde fecha aqui o candle ou a vela. Então a gente pega aqui e pega aqui no outro e a gente tem uma tendência de alta no longo prazo. Aí quando a gente vai aqui no secundário, que é o 2 aqui em amarelo, a gente também tem uma tendência de médio prazo de crescimento, de alta. Quando a gente olha aqui, está subindo, tá? Então a gente pegou aqui o fechamento mais ou menos do dia 24 de dezembro até a data de hoje. Então, por enquanto, a gente está nessa tendência, né? Você viu aqui que ele ameaçou fugir nessa vela aqui, mas ele recuperou. Então a gente continua indo nessa tendência de alta. Se por acaso cair muito mais que isso, aí a tendência começa a mudar. A gente tem que ir reconfigurando isso daqui. Por enquanto, essa tendência de médio prazo para alta. Quando a gente olha aqui no curto prazo, ou a tendência terciária, a gente colocou aqui em vermelho, tá? Tem um 3zinho aqui. Então eu peguei aqui mais ou menos do dia 17 de janeiro até agora. E aí a gente tem uma tendência de curto prazo de queda. Ela, inclusive, deu uma boa derrapada aqui, tá? E aí não daria para considerar esse movimento, como eu falei. É um movimento de uma meme coin de baixa capitalização com muita volatilidade. Então, o gráfico, por mais que a gente tente colocar as regras aqui, vai acabar deslizando alguma coisa, porque é bem diferente do que uma ação, por exemplo. Mas vocês podem ver que depois ele voltou e veio seguindo corretamente aqui o canal, a tendência de baixa. Então ele vai continuar aqui até quando mudar isso, né? Qualquer tipo de análise, tá? Para você que está começando agora a ver gráfico, está tentando entender, qualquer tipo de análise, ele fala muito mais sobre o passado do que sobre o futuro. Sobre o futuro é justamente uma loteria. O que a gente tenta entender são tendências e padrões que aconteceram no passado para que a gente possa se sentir mais preparado para o futuro. Mas, mesmo assim, é uma loteria o futuro, a gente não consegue adivinhar. Vamos só dar uma olhada aqui num outro fator também dessa mesma teoria, que é o volume de negociação.
Então, o volume de negociação, ele fala na teoria que ele sempre está linkado com as mudanças de tendência, ou seja, se um ativo está subindo e depois ele cai, tem uma mudança de volume negociado que é justificativamente grande para que essa tendência mude. Então a gente pode olhar aqui embaixo, essas barrinhas aqui embaixo, para quem não sabe, é o volume negociado. Então a gente tem aqui um volume negociado hoje pequeno, que não justifica, por exemplo, uma alteração nem para baixo nem para cima. Então o que a gente imagina é que vai continuar nessa mesma tendência de queda. Olha aqui que divertido, vamos ver. Aqui foi o começo, né? Foi bem bagunçado, e aqui a gente consegue ter uma visão mais interessante. Então aqui, ó, percebam que durante aqui o dia 16 de outubro até o dia 26, o volume foi bem parecido, né? Ficou ali na média, não foi nada demais. E aí depois ele começou a ter uma barrinha aqui de volume bem maior, quase o triplo do dia anterior. E nesse dia teve uma grande alta. Ou seja, esse volume aqui extremamente maior do que o dia anterior, ele é um prenúncio de uma mudança, né, de tendência. Ou seja, aqui tinha uma tendência de lateralização, como vocês podem ver, ficou alguns dias no mesmo canal, né, sobe e desce aqui, ó, não mudou de preço, né, de faixa de preço, e depois desse volume enorme aqui de negociação, essa tendência mudou. E aí, como vocês podem ver nos próximos dias, teve uma alta muito grande. E aí depois, esse volume ele caiu demais. E, consequentemente, nos outros dias, o preço também caiu. Então, o volume ele pode vir ou antes da mudança de preço ou depois da mudança de preço. Se ele vier antes, como nesses casos aqui, a gente consegue ter uma operação muito legal, porque você vai ver aqui um volume extremamente maior do que o dia anterior, vai entrar e vai ter um belo lucro aqui. Depois, no outro dia, você percebeu que o volume já caiu aqui, metade do dia anterior, você sai da operação realizando o seu lucro. Porém, o volume pode vir também depois da mudança de preço, né? Ou seja, o depois que a gente fala é já quando aconteceu. Por exemplo, aqui nesse dia teve essa vela, né, grande aqui, como vocês podem ver, uma velona. Se no outro dia o preço tivesse caído, já não teria mais dado certo a sua operação, né? Você ia entrar, porém o preço já ia começar a cair, então você ia estar preso num pico. Por isso que é importante, se você quer operar, né? Eu estou te falando aqui de gráfico, análise gráfica, que é justamente uma análise técnica para você fazer operações de trade ou swing trade. Se você quer operar desse jeito, você tem que ter uma margem de risco. Ou seja, se você entrou aqui, obviamente você não sabe se no outro dia ou se na sequência aí da negociação, né, o preço vai continuar subindo ou se ele vai cair. Então você tem que ter uma margem de segurança de 1, 2, 5%, você que vai decidir, ó, eu aceito perder X% do preço. Então se isso acontecer, você vende, sai da operação. Essas meme coins, né, ativos menores, ainda é mais difícil você colocar um stop loss, que seria uma ordem automática de venda para você não ter prejuízo acima daquele valor que você já estabeleceu. Se você não tem essa opção de colocar um stop loss automático, você tem que controlar na unha, né? Ficar ali na cara do home broker, pô, o preço caiu abaixo da minha margem, então eu vendo, assumo esse risco, eu já sabia que eu poderia perder, sei lá, 1, 2, 3, 5% do capital investido, ok, saí e perdi, não vou continuar perdendo. Porque se você não tiver esse controle de risco, você vai virar um holder forçado, porque você vai entrar aqui no pico, não vai vender quando começar a cair, quando você perder 2, 3, 4, 5%. Depois, quando chegar aqui no fundo, você já não vai mais querer vender, porque você já vai ter perdido aí, sei lá, 30%, 40% do seu capital investido. Você vai começar a falar que você é holder, mão de diamante, mas na verdade você comprou num pico. Então, fica esperto com isso. Se você quiser operar trade, você primeiro precisa saber gerenciar o seu risco, saber quanto você aceita perder da sua operação. Então, explicado aqui essa técnica, né, ou essa instrução de DAO de primário, secundário, terciário, para a gente ter mais ou menos uma ideia aqui. Então, imagino que você entendeu agora que no curto prazo está se desenhando ainda uma tendência de queda. No médio prazo, a gente ainda tem uma tendência de alta. Então, se essa tendência aqui mudar de queda, né, no curto prazo,
em algum momento no futuro, a gente continua com a nossa tendência de médio e longo prazo de alta. Se ela chegar aqui mais para baixo, aí já começa a mudar todo o fundamento disso daqui. Aí já, se chegar no longo prazo tendência de queda, aí é uma operação bastante arriscada. E outra coisa, como vocês podem ver, o volume, novamente, né, vem se mantendo bem normal aqui, bem ok, então não tem nenhum prenúncio de grandes mudanças de tendência, certo? Isso daqui é o gráfico de Baby Dogecoin, mas serve para qualquer gráfico que você quiser. Lembrando, né, se você vai pegar uma moeda que tem 1 mês de vida, vai ficar bem mais complicado você fazer uma análise. Eu peguei Baby Dogecoin porque ela já está um pouquinho mais antiga, né? A gente tem aqui desde junho de 21, então tem um pouquinho mais de histórico. Mesmo assim, é um histórico bem pequeno ainda. A gente precisaria ter aqui, no mínimo, 1 ano e meio para fazer uma análise de longo, médio, curto prazo, um pouquinho mais decente. Mas a gente analisa o que a gente tem. Agora eu vou te mostrar como que você faz esses desenhos aqui para você ir se organizando. Então eu estou aqui no PooCoin, você pode usar outra ferramenta, basicamente todas são derivadas do TradingView, então você vai ter mais ou menos aí as mesmas coisas para você trabalhar. Eu apaguei tudo aqui de novo, então você entra aqui no PooCoin.app, eu vou deixar o link na descrição, você procura aqui pelo número do contrato, tá? Porque tem muito token com um nome parecido, então você pode acabar pegando um token diferente. E você pega o contrato lá no CoinMarkup, cola aqui e aí vai aparecer. Se você quiser deixar ele salvo, você pode clicar aqui na estrelinha, ele fica aqui numa listinha de favoritos e aí depois você pode entrar e verificar ele com mais facilidade. Para você desenhar, a gente tem aqui as ferramentas. Então essa ferramenta que você vai usar para fazer o canal de primário, secundário, terciário, é essa primeira aqui. Então, normalmente ela vai aparecer aqui como uma linha de tendência. Essa daqui é o que aparece quando você vai abrir o PooCoin. Se você clicar aqui numa setinha, ele vai abrir as opções e dentro dessas opções tem aqui o canal paralelo. Esse canal paralelo, ele facilita para você fazer mais corretamente. Você poderia fazer 2 linhas de tendência, só que você não vai ter a certeza que você está fazendo paralelamente, tal. Você vai ter que ficar controlando a mão, é mais difícil. Então, já pega a ferramenta correta aqui, canal paralelo, para você fazer. Então, você clicou aqui no canal paralelo, você tem a opção aqui de escolher a cor da área, que é aqui no balde de tinta. Então, você pode escolher a cor que você quiser, né? Lembrando que é mais fácil se você mudar as cores, né? Se for fazer esses 3 canais igual eu fiz. Então você vem aqui, selecionei a ferramenta, selecionei a cor e aí a gente vai começar clicando aqui no primeiro fechamento, né? No caso, ou onde você quiser começar. Pode começar por cima, por baixo. Eu acho melhor começar por baixo, que é basicamente onde a gente tem sempre os fundos ali, as resistências que ficam mais fácil da gente fazer o desenho. Então a gente vai tentar traçar uma linha aqui o mais próximo possível dos fechamentos ou da maior quantidade de fechamentos possíveis. E clicando aqui no final do gráfico, a gente só arrastando, a gente não precisa ficar segurando o botão do mouse, tá? Você só clica, ele finaliza e aí você pode arrastar depois aqui para o fechamento. Então a gente vai até o final aqui para a gente encontrar os topos. Então eu encontrei aqui o primeiro topo e vocês viram que ficou meio descalibrado aqui em cima. Deixa eu dar um zoom, ó, não bateu aqui. Aí o que a gente faz? Clica aqui embaixo e arrasta para baixo, ele ajusta ali no outro topo. Então agora a gente tem os 2 topos aqui em cima e o fundo aqui embaixo, né, onde bateu principalmente, certo? Aí a gente pode brincar, né, de ou colocar esse fundo aqui ou colocar esse fundo aqui. Na verdade, você pode fazer essa opção aí, não tem uma escolha certa, uma escolha errada, é mais da sua análise que você quer fazer. Qual fundo você acha que foi mais importante e tal. Eu acho que eu vou colocar esse daqui porque ele foi o último fundo, então como já tinha mais volume sendo negociado aqui, já tinha mais capitalização, acho que faz mais sentido colocar esse aí. Tá? E aí o primeiro colocado, você pode vir aqui na ferramenta de texto, tem um Tzinho, e basicamente clicar aqui e colocar o texto. Então eu vou colocar aqui primeiro, ok, e vai ficar marcado aqui para você saber o que é o que, você pode escrever qualquer coisa. E aí para fazer o próximo, a gente clica aqui novamente em canal paralelo, tá? Mesma ferramenta, então a ferramenta selecionada,
a gente vai selecionar aqui alguma outra cor. Então vamos pôr aqui um amarelo. E aí a gente pega mais ou menos metade do caminho. Então, para a gente ter uma ideia, tá? Para vocês conseguirem visualizar aí, a gente pode dividir em 3 partes. Como a gente está fazendo 3 análises de tempo, então a gente divide em 3 partes. Essa parte é a total, depois a gente pega do meio para o fim, depois a gente pega a terceira parte. Então a gente está fazendo aqui, agora, né, a gente fez 3 terços, agora a gente vai fazer 2 terços e depois 1 terço, que aí fica mais fácil da gente analisar. Obviamente, se for um gráfico, se você estiver fazendo uma análise de um gráfico de 5 anos e pegar os 5 anos como primário, você não vai fazer análise de curto prazo com 1 terço, você vai fazer uma análise de curto prazo com 1 mês ou 2 meses, tá? Depende da quantidade de tempo que tem o ativo. Quanto mais antigo o ativo, maior a quantidade de tempo que você pode colocar tanto no médio prazo quanto no curto prazo. Mas vamos começar aqui então com essa análise. Então a gente clica aqui nesse topo e nesse topo aqui, vamos trazer para o fundo e aí a gente tem essa outra análise aqui também de preço subindo no médio prazo, beleza? Então você já entendeu, é só colocar o Tzinho aqui, marcar segundo, ok? Você já tem essa análise e agora a gente pode fazer aqui, mais uma vez a gente clica no canal paralelo, vamos mudar a cor aqui, vamos pôr esse vermelho e aí a gente vamos entender aqui na terceira parte o nosso canal de curto prazo. Então a gente seleciona os nossos topos e depois vamos selecionar aqui os nossos fundos. Como eu disse para vocês ali na análise, teve essa escorregada aqui que a gente pode desconsiderar, porque depois o preço voltou para o canal aqui que a gente iniciou como proposta, tá? Mas como eu disse lá no início para vocês, isso tudo aqui é uma questão de análise até pessoal, tá? Então, não existe um certo, não existe um errado. Se você quiser colocar mais para lá, mais para cá, o importante é que você comece a fazer essas análises para, durante a sua jornada, você ir aprendendo mais ou menos o que dá certo e o que não dá certo, e aí você vai se desenvolvendo. O importante é isso. Então, vamos colocar aqui na tela cheia para ver como ficou. Ficou bem parecido, né, com aquela primeira vez. Isso aí é a nossa tendência. Então, lembre-se sempre de fazer essa análise olhando também a mudança de volume, para você entender onde que começa a sua próxima mudança de tendência, né? Então a gente começou com ele aqui, deixa eu até trazer mais para cá, que aqui no zoom dá para perceber melhor. Então, a gente tem aqui essas análises, dá para você acompanhar aqui, por exemplo, mudou aqui drasticamente o volume, então a gente tem uma nova tendência. Mudou aqui drasticamente o volume, então a gente tem aqui uma nova tendência. E aqui, obviamente, foi o começo, então também tem essa nova tendência. E aí, você já sabe fazer essa análise, agora já sabe fazer esse desenho. Como eu disse, basicamente qualquer ferramenta que você for utilizar, do Coin, DexTools ou outro chart, análise que seja interligado com TradeView, você vai conseguir fazer esses mesmos desenhos usando essas mesmas ferramentas e já sabe mais uma técnica para você analisar preço. Você pode tirar umas conclusões aqui. Eu, por exemplo, acredito que Baby Dogecoin vai continuar caindo indefinidamente até que mude essa situação. Então, enquanto a gente não vê um volume aqui diferente de compra, né? Por exemplo, aqui nesses patamares, o preço vai continuar nesse canal de queda. Até quando? Não sabemos. Vamos acompanhando o ativo. Se você tem interesse em comprar, é uma ideia interessante ir comprando aos poucos aqui, justamente porque você não sabe o quanto tempo ainda ele vai continuar caindo ou não. E você, se possível, compra abaixo da linha da média aqui. Então você vê aqui que nesses gráficos ele também, né, o legal de você usar essa ferramenta paralela é que ele traz uma média aqui já pontilhada em todos eles. Então se você acabar comprando aqui abaixo da linha da média, você ainda tem a opção, né, se o preço continuar caindo, normalmente ele cai fazendo zigue-zague dentro do canal e aí você tem aqui a condição de ter algum lucro ainda mesmo nessas condições de queda. Então é mais uma dica aí para você. Não se esquece de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo, dessa análise. Deixa aí seu comentário, compartilha com as pessoas que você gosta, que também estão investindo em criptoativos. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!